Acupunturista, o que te impede de realizar a palpação de pulso ou a pulsologia? Você sabe? Se você não sabe, quer saber algumas dicas sobre palpação de pulso, continue aí. Clique ali no sininho para receber os próximos vídeos e também inscreva-se no nosso canal. Você vai ver que tem muita dica lá no canal. Então vamos falar sobre o que te impede de realizar a palpação de pulso. O que te impede de realizar são duas características. Nós trabalhamos sempre com yin e yang. Nós sempre trabalhamos com sim e não, noite e dia, sempre os opostos. E aqui não poderia ser diferente para te dizer o que impede de realizar a palpação de pulso. Então, existe um impedimento e existe uma correção. Yin e Yang, não importa quem é Yin, quem é Yang, mas são duas coisas opostas. Isso me impede e agora eu vou fazer isso para não ter mais impedimento. A primeira coisa que impede a pessoa de fazer a pulsologia é: eu não sei pulsologia. Esse é o maior impedimento. Eu não sei fazer pulsologia. Existe solução? É claro que existe solução. Para tudo tem uma solução. Qual é a solução? Aprenda pulsologia. Não lhe parece fácil? Não sei pulsologia, eu vou aprender pulsologia. Ok? Segundo impedimento de realizar a pulsologia. E isso eu escuto muito. Eu tive esta aula quando eu fiz acupuntura, mas eu não entendi e deixei para lá. Ok, isso é normal também. Então agora eu te digo, hoje você que é acupunturista e tem até o cartãozinho dizendo que você é acupunturista, está na hora de aprender pulsologia. Se lá na aula você era aluno, você não tinha assim uma responsabilidade real de aprender pulsologia. Mas hoje você tem o seu cartãozinho dizendo que você é acupunturista. Então, hoje você tem a responsabilidade de aprender pulsologia, porque isso faz parte do diagnóstico da acupuntura. E se você não faz um diagnóstico de acupuntura, como você faz um tratamento? Não faz? E aí vem motivos porque eu não aprendi. Porque o diagnóstico de pulso é difícil. Todo mundo dizia que pulsologia é difícil. Então, eu te digo que é mais difícil fazer acupuntura sem diagnóstico. Porque aqui não é que seja difícil fazer acupuntura sem diagnóstico. Difícil é você obter resultados com acupuntura sem fazer um diagnóstico seguindo protocolos. Esse é o mais difícil de ser um acupunturista que nem sabe fazer o próprio diagnóstico da sua profissão. Você é acupunturista, a sua profissão é o quê? Acupunturista. Então, você precisa saber fazer o diagnóstico da sua profissão. O médico não precisa saber fazer o diagnóstico médico? O fisioterapeuta não precisa saber fazer o diagnóstico da fisioterapia. O dentista não precisa saber fazer o diagnóstico para ser dentista. Porque o acupunturista não precisa saber fazer o seu diagnóstico para ser acupunturista. Então, é muito mais difícil ser acupunturista sem fazer diagnóstico. E aí você pode dizer: eu já acostumei fazer acupuntura sem fazer diagnóstico de pulso. Já acostumei, eu já faço um monte de protocolo, eu já tenho todos os protocolos na minha cabeça. Por que eu preciso fazer pulsologia? Então eu vou te dizer, e aqui eu vou te dizer bem direto: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque precisa sim fazer diagnóstico de pulso. Se você é acupunturista ou pretende ser um acupunturista, precisa fazer diagnóstico de pulso. Por quê? Porque é o diagnóstico da acupuntura. E aí você pode dizer também: nunca serei capaz de fazer pulsologia.
Nunca, nunca, nunca vou ser capaz de fazer diagnóstico da acupuntura. Então eu vou ser direta de novo. Procure outra profissão. Porque um acupunturista que não vai ser capaz de aprender pulsologia, não quer aprender pulsologia, não quer aprender diagnóstico, não serve para ser acupunturista. Não é acupunturista. É novamente, se um médico não quer fazer o diagnóstico dele, vai procurar outra profissão. Se o dentista não quer fazer o diagnóstico da odonto para tratar um paciente, vai procurar outra profissão. Ninguém trata uma pessoa em uma técnica se não sabe fazer o diagnóstico daquela técnica, de uma especialidade. A acupuntura é uma especialidade. Se você não sabe fazer o diagnóstico daquela especialidade, vai fazer outra coisa. Correto? Então, aqui é o que te impede e a sua correção, de uma maneira bem direta. Qual é o problema de não realizar o diagnóstico de pulso? Bom, a gente pode pensar, por que nós precisamos do diagnóstico de pulso para fazer a acupuntura? Esta é uma pergunta que quero responder aqui para vocês. Por que eu preciso fazer o diagnóstico de pulso para fazer acupuntura? Se até hoje eu fiz acupuntura sem pegar pulso de ninguém. Muito bem. E eu te digo que o pulso é o diagnóstico para o momento, ou seja, o que eu devo fazer neste momento para este paciente. Ele fornece aquilo que a gente precisa prestar mais atenção naquele momento que o paciente está na nossa frente, deitado na nossa maca. E agora, o que eu preciso fazer para esse paciente, para ele ter uma melhora nos seus sinais e sintomas, para ele ter uma melhora no seu estado geral e para eu começar a buscar a causa de tudo isso, buscar todo o histórico dele para verificar se é possível, sim, reverter todo esse quadro. Não é somente um tratamento de momento de ali, mas é algo que eu preciso prestar mais atenção naquele momento. E aí você tem alguns riscos. Os riscos que a gente tem quando não faz um diagnóstico de pulso é escolher um tratamento errado, escolher pontos errados, escolher manipulação errada. E com isso, se está tudo errado, eu vou causar um prejuízo maior para o paciente. Ai, mas você sabe que o meu protocolo, ele é muito bom para tratar aquela dor que ele tem no joelho. Eu não sei por que ele tem essa dor no joelho, mas ele tem uma dor no joelho. E eu tenho um protocolo fantástico para dor no joelho. É aplicar e a dor melhorar. Aí eu te pergunto, quanto tempo isso vai dar certo? É aquele paciente que daqui uma semana volta de novo e fala, voltou a dor. Ou daqui 10 dias ele volta e diz, voltou a dor. E tá um pouquinho pior. Eu tenho um ou outro paciente que melhorou. Ok, você tem um ou outro paciente que melhorou, mas não foram todos. A questão é, a hora que você faz o tratamento correto, escolhe os pontos corretos, escolhe a manipulação correta e realmente ajuda o seu paciente, são todos. Não é aquele que deu sorte que o protocolo serviu. Eu te pergunto agora, você realmente quer correr esses riscos de fazer um tratamento errado, ponto errado, não saber muito bem o que está fazendo porque é um protocolo? É assim que você quer conduzir a sua carreira? E o que é ser bom acupunturista? Eu quero ser um bom acupunturista. Muito bem. O que é ser um bom acupunturista? O que é? É conhecer a sua profissão. Ok. Você conhece a sua profissão de acupuntura?
é saber que o acupunturista tem um diagnóstico para fazer. É saber fazer o diagnóstico daquele paciente de acordo com a medicina chinesa. Não adianta pegar o diagnóstico do médico e aplicar protocolo. Você tem que fazer o diagnóstico da medicina chinesa. Principalmente realizar o diagnóstico do paciente e escolher a melhor forma de tratar de acordo com quem? Com a medicina chinesa. Não é de acordo com a medicina, não é de acordo com a fisioterapia, não é de acordo com nenhuma outra profissão. É de acordo com a medicina chinesa, de acordo com a acupuntura. E isto eu só vou conseguir se fizer o diagnóstico. Caso contrário, eu estou usando o diagnóstico do médico. E se eu estou usando o diagnóstico médico, eu estou usando o protocolo, com certeza. Por quê? Porque eu não fiz o diagnóstico da medicina chinesa, eu estou seguindo o protocolo para tratar alguma condição médica. É não fazer de conta, e aqui é algo que eu encontro bastante, é fazer de conta que é acupunturista. E o que é fazer de conta que é acupunturista? É aquele acupunturista que não sabe fazer o diagnóstico da sua profissão. É fazer de conta que é acupunturista. Eu sei colocar agulha. Eu sei, a minha colocação de agulha é a mais perfeita. Eu me especializei em colocar agulha. Ok, mas você sabe por que você está pondo aquela agulha? Me especializei em localização de ponto. Ótimo, ponto para você, mas você sabe por que você está precisando daquele ponto? Que horas você vai usar? Como você vai manipular aquele ponto? Então, não que uma coisa vai desmerecer outra, porque para ser um acupunturista precisa saber localização correta do ponto, saber agulhar o paciente e saber fazer o diagnóstico. Se não sabe fazer diagnóstico, faz de conta que é acupunturista. É isso que é? Então, se você não quer ser faz de conta que é, aprenda diagnóstico. Aprenda um passo a passo para fazer diagnóstico. E diagnóstico não é difícil. Diagnóstico é rápido, é fácil, é divertido. Uma vez que você aprende o passo a passo para realizar o diagnóstico da medicina chinesa, nunca mais você vai fazer acupuntura sem realizar diagnóstico. Vai por mim. Então, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para que você receba os outros vídeos, para você ser comunicado toda vez que sai um vídeo novo. Assine o nosso canal, inscreva-se lá, ative o sininho e fique por dentro das dicas aqui do Método Swan. Um grande abraço!